Orgulho de ter vários amigos, os que estão e infelizmente os que já se foram também. Dr. Milton Ferreira, vereador também, médico, um homem de bondade no coração, muito grato pela sua presença aqui ao nosso lado. Júlio Sesson, nosso secretário de Relações Internacionais. Edson Marques, nosso prefeito regional aqui de São Miguel, valoroso, como foi dito aqui, e uma pessoa que ama a sua região, o seu bairro. Também tomar a liberdade de fazer aqui uma saudação ao pastor Luiz Fernandes Bergamin, ao pastor Orlando Silva, já citados aqui, em especial pelo Roberto Lucena, meu bom amigo. E a toda a família pastoral, aos diretores regionais, pastores, obreiros, autoridades da igreja. Eu queria, pastor Isaías, antes de lhe dirigindo um pedido ao final, para que possamos fazer uma oração pela cidade, pedir autorização se eu posso aqui dirigir algumas palavras àqueles que estão aqui na sua igreja. Eu tive uma fase muito dura da minha vida. Aliás, eu queria antes justificar por que eu estou de tênis, todo sujo, que eu estava fazendo o que eu sempre faço aos domingos, mutirão. Então eu estava aqui na região leste da cidade, igualzinho as pessoas humildes e simples que trabalham para a prefeitura, estava ali de joelhos, fazendo calçada, por isso que eu estou assim, que me dá extremo orgulho de estar exatamente como aqueles que, como funcionários da prefeitura, ajudam a cidade a ficar melhor. Mas peço de qualquer maneira desculpas a vocês de não estar aqui com o traje que eu gostaria, mas vim direto do mutirão para cá. Mas queria dizer a vocês o valor da fé, pastor. Eu aprendi o valor da fé na minha própria casa, vivendo ao lado da minha mãe, distante do meu pai. Meu pai foi cassado pelo golpe militar em 1964. Ficou 10 anos longe do Brasil. Eu fiquei 2 anos com ele, meu irmão, e eu, minha mãe, depois tivemos que voltar. Meu pai não tinha mais dinheiro para nos manter nesse período fora do Brasil. E aí começou, pastor, a fase mais dura e a fase mais difícil da nossa vida, Roberto. Mas foi a fase do grande aprendizado, o aprendizado da fé. E esse é o testemunho que eu queria dar aqui a vocês. O testemunho de alguém que aprendeu que a fé conduz. A fé eleva você. A fé traz a você a sua esperança. E foi a fé e a oração que nos ajudou e nos salvou nos momentos mais duros da nossa vida. Pastor, nós perdemos tudo. Quando eu digo tudo, é tudo. Só não perdemos a fé. Tudo aquilo que o meu pai, como nordestino, Roberto, conquistou trabalhando, veio com muita humildade para cá, sem dinheiro, como muitos nordestinos também aqui vieram. Eu sei que vários que estão aqui também são de origem nordestina. Meu pai, baiano, veio para cá em busca do seu sonho. Trabalhou muito, muito, e alcançou. Mas quando foi para a política, com o golpe militar de 64, a ausência do Brasil, perdeu tudo. Mas nos deu, a mim e ao meu irmão, Roberto, aquilo que eu sempre digo, de mais importante, um pai e uma mãe podem oferecer aos seus filhos. Eu vejo aqui várias mães, vários pais, recebo também alguns avós que aqui estão. O melhor legado que vocês podem oferecer para os seus filhos não é dinheiro, não é propriedade, não são bens, é o exemplo. É o exemplo de moralidade, de decência, de honestidade. Este foi o maior exemplo que meu pai e minha mãe puderam nos oferecer. O que de melhor tinham a nos dar. E nos deram também o exemplo de que mesmo perdendo tudo, que pastor, eu não sei se o que é pior, é não ter ou ter e depois perder. Porque é muito difícil, muito difícil. Quem já viveu essa experiência de ter e perder, sabe do que eu estou falando. Mas exatamente no retorno ao Brasil, com a minha mãe, sem meu pai, sem apoio de ninguém, que infelizmente, outra grande lição, e essa foi a lição às avessas, os pais da minha mãe, não minha avó, que já era falecida, mas os pais e os tios, ao invés de darem a mão à minha mãe na fase mais dura da vida dela se afastaram. Esse é o exemplo errado. Quanto mais você precisa de uma mão, sobretudo sendo de uma família, abrace, acolha, tenha solidariedade. Vocês não sabem o quanto isso é importante
para quem está vivendo uma dificuldade, ter um braço amigo, uma mão amiga, um olhar amigo, um abraço amigo. E mesmo que não seja da família, sendo um amigo, aquilo que eu vejo aqui, que eu vi aqui, e que vejo nos cultos evangélicos. Eu dizia aqui ao Eduardo Tuma e também ao João Jorge, eu gosto dos cultos, eu gosto. Eu sou católico, mas gosto muito dos cultos evangélicos, porque percebo na alegria, no desprendimento, no abraço, a solidariedade humana. E isso faz muita diferença. E essa solidariedade, naquela época, minha mãe não teve. E o que nos mantinha com força? Não tinha. A oração. Um Cristo que até hoje está comigo, diante dele, minha mãe e eu, meu irmão era muito pequeno. Nos ajoelhávamos e orávamos todas as noites. Todas as noites. E minha mãe chorava todas as noites. Por várias semanas, nós não tínhamos carne em casa. E por que nós tínhamos carne? Porque não tinha dinheiro para comprar carne. Era salsicha, a única proteína que podíamos ter, porque era barato. E muitas vezes, luz cortada, porque não tinha dinheiro para pagar a luz. Então eu aprendi o que é viver na dificuldade. E o que nos mantinha com esperança diante de uma circunstância tão dura e tão difícil era a fé e a oração. Então eu quis trazer aqui, pastor, um pouco desse testemunho de alguém que viveu essa experiência dura durante 8 anos sucessivos, com enorme dificuldade. Mas foi diante da cruz, diante de Deus, diante de Jesus e diante da oração que nós, minha mãe, meu irmão menor e eu, entendimos que a vida sempre vale a pena ser vivida. Jamais perder a esperança. Jamais. Mesmo diante da morte, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante da adversidade, mesmo diante da injustiça, vou aqui repetir as suas palavras. Mantenha a sua fé, porque ela vai lhe ajudar a vencer, a encontrar o seu destino e a respeitar o cidadão, a respeitar a vida, como você que está grávida esperando o seu filho, a respeitar a vida conhecendo e reconhecendo os valores das outras pessoas, respeitar a vida respeitando a si próprio. E cada vez que eu venho a um culto, eu de fato gosto, porque sinto a presença de Deus, e é verdade isso. Eu não precisaria falar isso se não sentisse isso, Roberto. Eu sou sincero, extremamente. Os que me conhecem sabem que eu não minto, eu sou sincero. Então eu me sinto bem e queria deixar esse testemunho a vocês, o quão importante é a fé e a oração para quem, como eu, viveu tantas dificuldades ao longo da minha vida. Depois recuperei, trabalhei, comecei com 13 anos de idade, mas sempre com fé. E todos os dias, pastor, 2 vezes ao dia, faço a minha oração, antes de deitar e ao acordar, agradecendo a Deus tudo que me proporciona, a começar pela saúde e de poder acordar vivo ao lado da minha família. Portanto, essa era uma mensagem que eu queria deixar aqui para vocês. Todos que estão aqui, que creem em Deus, que têm Deus no coração, por favor, levantem o seu braço, levantem com a convicção de que essa é a fé que nos une.